Gente, então, a gente vai dar início ao nosso último encontro, o curso de Curadoria nas Artes para Corpos Dissidentes. É uma realização do Núcleo Tony de Criação, que tem o patrocínio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, Fundarp, Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Quem quiser, como sempre, gente, ligar a câmera é bem-vindo. Assim, o Miro pode falar diretamente, e nós também, né? Podemos falar diretamente para pelo menos alguns de vocês, mas obviamente como quiserem. Mutei todo mundo, mas principalmente na dinâmica de Miro a palavra fica sempre aberta, então se quiserem é só fazer uma sinalização aí pelo chat, levantar a mãozinha ou abrir mesmo o microfone e chamar. Hanna, nosso coordenador, Renata Pimentel, que faz nossa coordenação pedagógica, e a Silvinha Portela, que é a nossa produtora executiva. Estão aí, a gente está aqui o tempo todo. Gente, hoje a gente tem nosso último encontro, Miro, a volta de Miro com o seu Miro aplicativo. Só para lembrar, o Miro está trabalhando com a gente o eixo de deslocamentos do olhar e a cena dissidente das artes. Portanto, essa é a nossa parte 2 do encontro do Miro. E é isso, Miro. Desmute-se. É contigo, tá? Vai, gato. Boa noite, gente. Feliz de estar de volta. Agradecer a vocês pela sessão anterior, acho que foi massa, a gente conversou bastante. Aí hoje eu trouxe, assim, até uma dinâmica parecida com a anterior, começar com uma leitura. Você está se mutando. Agora se desmutou. Tá me mutando automático, parece. Ué, que estranho. Agora, bom. Não sou eu, tá. Tô com as mãos livres. Vai. Enfim, retomando aí a nossa conversa, em algum momento a gente conversou ali, né, sobre aquela... Eu lembro que eu falei um pouco sobre aquela coisa das teorias do sujeito, né, dessa dialética sujeito-objeto. E aí hoje eu queria retomar um pouco essa conversa e trazer um pouco a noção de uma conversa sobre o que se chama de a coisa, ou algumas autoras e autores têm se aproximado lá desde o Heidegger de uma coisa, enfim, de um conceito que seria a coisa ou a coisidade, né? E aí eu queria começar compartilhando com vocês um texto do André Lepec, de performance, para a gente ler alguns trechos juntos. E aí eu vou comentando, porque eu separei só alguns trechos, mas aí eu vou falando junto para a gente não precisar ler o texto inteiro. Ele é um texto meio umas pílulas, assim, porque eu acho que assim a proposta de pensar a partir dessa noção de coisa é conseguir entender como que a gente observa através de trabalhos de arte uma vibração entre sujeito e objeto que não é, que nos leva nem para ser sujeito nem para ser objeto, mas para questionar, para desestabilizar a produção dessa relação em si mesma, né? Que é uma relação sempre complexa, né? Que vai esbarrar em muitas discussões que não tem dúvidas que vocês estão tendo através de muitos vieses, que é, né, de políticas identitárias ou não, enfim. Então, a minha proposta é a gente conversar um pouco sobre isso. Eu vou compartilhar aqui a tela com o texto. Deixa eu ver se ele já está aberto. E vou pedir para vocês lerem comigo, tá, gente? Igual que a gente fez da outra vez. Um exercício de leitura coletiva mesmo, porque não quis ficar sobrecarregando vocês. Já sei que vocês estão fazendo muita coisa, né, para não mandar mais leitura prévia. Vocês estão vendo aí a tela? Sim, tá. Sim. Então, só que para vocês verem, esse texto tá online, tá, gente? É dessa revista da UDESC, quem quiser ler inteiro depois.
Uma 9 variações sobre coisas e performance, do André Lepec. Eu vou ler aqui esse 0, que é a apresentação do texto. O interesse em objetos, bem como uma proliferação incrível de coisas em obras recentes de dança, de performance e de instalação, caracterizam a cena artística na atualidade. Proponho que um dos efeitos desse investimento e dessa proliferação é o deslocar das noções de sujeito e objeto, performer e arte, em detrimento de uma ligação profunda entre performatividade e coisidade. Ofereço 9 variações teóricas preliminares sobre tal fenômeno, o qual acredito ser menos estético que político. Deixa só uma, né, apresentação geral mesmo. Aí aqui só para passar, não deixar passar conceitos importantes, quem quiser depois aprofundar nisso, ele vai falar de dispositivo no Agamben. Continua aqui. Aí fala do Marx, que eu vou falar um pouquinho do Marx daqui a pouco, a partir do próximo trecho. E aí queria perguntar, quem quer ler aqui essa variação de dispossessão, por favor? Eu posso ler. Proponho que objetos, quando libertos de utilidade, valor de uso, valor de troca e significação, revelam a sua capacidade liberadora, a sua capacidade de escapar totalmente de dispositivos de captura. Livres, objetos deveriam ganhar outro nome próprio, não mais objeto, não mais dispositivo, não mais mercadoria, não mais lixo, não mais simplesmente coisa. Fred Moten, ao teorizar sobre a resistência do objeto que a performance radical negra sempre ativa, observa: enquanto a subjetividade é definida pela posse que o sujeito tem de si mesmo e dos seus objetos, ela é perturbada por forças despossessivas que os objetos exercem, de tal forma que o sujeito parece ser possuído, infundido, deformado pelo objeto. Chama essa força despossessiva e deformadora que todo objeto exerce sobre o sujeito de coisa. Talvez tenhamos de extrair algo dessa força despossessiva, aprender de que maneira sujeitos e objetos podem se tornar menos sujeitos e menos objetos e mais coisa. Então aqui ele traz, esse é um texto, ele é muito, ele não desempacota, né, digamos, muito as coisas, parece até uma espécie de mapa para algo que até ele vai continuar em outros textos depois, né? Mas esse texto do Fred Moten é um texto muito importante, que inclusive foi traduzido recentemente na revista da ECO, da FRJ. Ele faz uma operação ali em relação ao Marx, que lá no Capital, o Marx, na hora que ele está teorizando sobre mercadoria, né, que ele vai falar mesmo, né, como se dá o processo dos objetos serem infundidos com valor, que aí ele vai chamar isso de fetichização, né, a produção da mercadoria como fetichização, que é como é que essas matérias são imbuídas de valor mesmo. Isso tá lá, essa discussão está lá no Capital. E aí, num determinado momento, ele cria uma espécie de teatro teórico em que ele coloca uma hipótese de que se mercadorias falassem, elas diriam que, e aí continua ali. E aí o Fred Moten, que é um autor dos estudos pretos radicais, enfim, ou só estudos pretos, mas algumas pessoas chamam, né, Radical Black Studies, ele vai fazer uma correção nesse pensamento, né, que ele vai fazer que muitos dos estudos pretos fazem esse movimento de que é fazer uma revisita ao Marx, fazendo aquilo que o Marx não fez, que é uma leitura da escravização dos povos africanos, né? do sequestro e escravização desses povos. E daí ele faz uma lembrança de que as mercadorias, no caso, essas pessoas escravizadas, sim, podiam falar, e mais importante que isso, elas podiam gritar. Que ele vai levantar aí uma cena do grito de terror e de dor como uma coisa disruptiva dessa própria relação entre sujeito e objeto, que em alguma medida é sempre se tornar sujeito, é sempre se sujeitar a alguma coisa, né?
independente de qual seja a sua posição diante do poder, porque mesmo aqueles que a gente entende como sujeitos hegemônicos estão subjugados às próprias normas, né? Enfim, para se colocar enquanto tal, digamos que usufruírem dessa hegemonia, estão subjugados ao sistema que produz essa hegemonia, né? Então, Fred ele vai falar sobre isso, né, que é o nome do texto, né, que é como esses objetos resistem não só a se tornarem objetos, mas a se tornarem sujeitos também, né? Então, tem aqui, quando ele fala em força dispossessiva que os objetos exercem sobre os sujeitos, uma espécie de... que é o backfire, né? É a força que, quando você atira, ela volta para você, né? Então, é como se fosse uma força mesmo que o que ela faz ela é desorganizar mesmo, é uma força caótica. Então, a coisa, ela seria uma espécie de... Tentando buscar aqui um pouco exemplos, a gente já vai chegar em performance, vai nos ajudar, né? Mas de como que essas coisas, uma vez que a gente não olha para os objetos de forma geral, né? Com essa... buscando neles esse utilitarismo, ou essa produção de valor financeiro, ou todo tipo de valor, né? Valor de vida, valor, enfim. Que eu acho que é muito importante para a discussão que a gente começou na semana passada, né? De como é que a gente dialoga mesmo com o que está em jogo nas relações entre artista, curadoria, instituição, obra, né? Então, tem aqui uma sugestão de um deslocamento que eu acho muito importante, muito radical, de para onde a gente direciona o nosso olhar no momento que essas relações estão acontecendo, né? Que tem também uma coisa muito importante, ele vai chegar aqui em trechos que eu também separei já nisso, que é um deslocamento da própria centralidade do próprio artista, né? Também entender que o artista também se coloca como uma instituição, no sentido de que ele tem um nome, ele tem, né, uma produção de valor sobre si mesmo que está sendo agenciado. Então, assim, eu gostaria de que a gente conseguisse pensar junto como a gente desloca o nosso olhar para perceber de que essa força ela está agindo o tempo inteiro, né? Então, como que a gente apura a sensibilidade para entender as relações para além do jogo político burocrático e evidente, mas para a delicadeza do que os trabalhos em arte e eles estão produzindo de todo modo, que às vezes o que nos falta é conseguir olhar essas ativações dos problemas no mundo, né? Então, deu para entender, gente? A gente vai seguir, a gente consegue a conversa, mas eu sei que pode ser um pouco denso. Então, vamos seguir, gente, que aí cada coisa também vai dando uma ajudada. Quem quer seguir aqui? Como podemos descolonizar? Posso continuar? Como podemos descolonizar a sutura violenta de objetos e sujeitos efetuada pela violência irracional do colonialismo, do capitalismo e do racismo? Entendidos todos estes fenômenos como constitutivos ao dispositivo mercadoria. Lembremos-nos aqui de Aimé Césaire em seu discurso sobre o colonialismo, apontando como o colonialismo não procura nada mais do que coisificar os sujeitos que subjuga. Mas talvez seja importante lembrar que o colonialismo e o capitalismo transformam sujeitos menos em coisa do que em Aqui em cima, propriamente mercadorias, objetos com valor de uso e valor de troca destinados ao descarte. Ambos sistemas se aliam na violência que exercem sobre humanos e matérias, o orgânico e o inorgânico, tornando-os a todos em instrumentos, equipamentos, bens para consumo. Então, como descolonizar? No final de seu ensaio, Agamben propõe a profanação como um ato de resistência que restauraria a coisa para o uso livre dos homens. Considero tal solução onde homens afirmam seu poder sobre coisas, utilizando-as como bem entenderem, inaceitável.
A violência de tal proposição exclui o reconhecimento de uma alteridade radical nas coisas. Então, uma pausinha aí, rapidinho, só para não ficar muita coisa. Então, aqui, aí o André Lepec, ele realmente se distancia do Agamben aqui, né? Justamente nessa proposição de que a gente não entrou ali exatamente na proposição de dispositivo, mas o Agamben, lá, quando ele vai teorizar o dispositivo, ele coloca essa coisa da profanação como com essa carga de uma função de uso sobre as coisas, né? Então, eles propõem profanar um certo uso que ele considera, enfim, capitalista ou colonial, ou, enfim, não interessante, de um jeito que continua subjugando ao que seria a humanidade, essas coisas à humanidade, né? E aí a diferença da proposição do André é justamente que ele está buscando o que ele chama aqui de alteridade radical, né? Que ele continua, a alteridade é essa que exige um cuidado ou atenção radical para com o inorgânico, para com o inerte. E aí, isso aqui, a gente inclusive poderia relacionar até com discussões, digamos, de ecologias decoloniais, feministas, porque, de fato, tem uma necessidade de modificar o modo como a gente se relaciona com o mundo de um jeito que abrange tudo, né? Que abrange justamente o modo como a gente pensa em tudo como objetos a serem utilizados e vendidos e expropriados, enfim. E na questão das vidas dissidentes, e é essa correção também que o Fred busca fazer em relação especificamente à vida negra, mas também acho que a vida trans muito claramente, pessoas empobrecidas, é de que não são apenas existem pessoas, né, que estão no limite do que é chamado humano e por isso são também expropriadas e violentadas e utilizadas, né? Então, a proposta aqui ela é menos de ir em direção de tornar-se um sujeito que aí pode também expropriar e utilizar, mas buscar aí uma irmandade com essas outras coisas orgânicas ou inorgânicas, né? E buscar o que seriam esses possíveis diálogos entre não humanos, considerando que nós aí numa movida radical que também está em vários lugares das teorias dissidentes, de que é um desinteresse aí pelo humano, né? Já que não me é oferecido, não é nem que não é oferecido, né? O Freud fala muito de que é aquilo que nos é imposto e ao mesmo tempo negado, né? Todo momento é imposto que eu seja humano, que eu responda à norma, mas ao mesmo tempo a minha corporalidade nunca é o suficiente para atender de fato a uma posição de sujeito, né? Então não é nem negado, é essa dupla operação de imposto e negado ao mesmo tempo, né? Então só essa última aqui. Uma ética que implica conviver com coisas sem forçá-las a um constante utilitarismo, que é justamente isso, né? Vem aqui ler esse blocão aqui. Posso ler. Uma resposta possível é dizer que, talvez, um devir coisa não seja um destino tão ruim assim para a subjetividade. Quando olhamos ao redor, certamente parece ser uma opção melhor do que continuar a viver e a ser sob o nome de humano. A coisa nos lembra que organismos vivos, o inorgânico e aquele terceiro produzido pelo seu confrontamento chamado subjetividade, todos necessitam ser libertados da força subjugadora chamada dispositivo mercadoria, força que esmaga todos no modo da vida empobrecido, ou triste, ou dócil, ou limitado, ou utilitário. E uma coisa, ou seja, a coesidade em qualquer objeto e sujeito, pode realmente nos oferecer vetores e linhas de fuga longe da soberania imperialista de dispositivos colonizadores. Para tal, as coisas teriam que ser deixadas em paz, permitindo-lhes assim afirmarem-se coisa, mais uma vez de forma a combater ativamente a sua sujeição a um regime particularmente detestável do objeto, o regime do dispositivo mercadoria, e um regime particularmente detestável do sujeito, o regime da pessoalidade espetáculo,
que aprisionam ambos, objetos e sujeitos, em uma prisão mútua. Obrigado, Vinícius. Eu acho que isso aí é basicamente o que eu estava falando agora também, né? Então, não sei se alguém quiser ler esse aqui, a consequência desse elemento. Consequência desse elemento fundamental e constitutivo da personalidade e do autocentramento da dança é um bloqueio do eventual desejo do dançarino em se tornar coisa, em tornar-se animal, pois que ofuscado pela necessidade imperiosa de constantemente afirmar e reafirmar a sua personalidade, melhor, a sua pessoalidade e o seu eu. Obrigado. Essa parte aqui eu acho importante, para pensar especificamente a dissidência, porque aqui ele fala sobre dançarino, mas eu acho que a gente pode pensar aí no artista dissidente como um todo aqui, é bem importante, porque eu acho que tem uma armadilha aí que se aproxima do que eu tendo a entender como a armadilha da visibilidade, de que o mundo da arte ele pode nos oferecer essa produção dessa pessoalidade, né? Que nos foi negada. Então existe aí uma produção inclusive de uma sedução, né, de status, de que seria através daí dessa produção desse eu, que aí entraria nessa produção do sujeito através das artes, e aí a pessoa dissidente conseguiria aí se articular aquilo que lhe foi negado, né? Então, para mim, isso eu acho importante, porque muitas vezes bloqueia mesmo, que ele coloca aqui, né, no dançarino, essa possibilidade de tornar-se coisa e acessar essas outras possibilidades de vivência, né? Então, acho que no caso da dissidência, isso tem uma agudez maior de que é uma espécie de compensações das violências que a gente vive mesmo, né? Como se através da criatividade, e aí eu acho que para mim é super importante, por exemplo, desvincular imaginação de arte, da arte que a gente faz dentro do mercado, né? Para conseguir entender que as forças que estão agindo nos nossos projetos criativos e imaginativos, elas são contra tudo isso. A gente começa a reparar, tem sempre uma coisa ali pulsando, que ela é o que o André aqui está chamando de coisa, né? Essa força de dispossessão, que é a própria imaginação, né? Que é a própria possibilidade de imaginar relações que sejam outras, né? Que não estejam condicionadas por essa demanda constante que a gente vive em todas as instâncias da vida, de não só de produzir valor, mas valor tanto financeiro quanto X outros valores, mas inclusive de fazer sentido, enfim, de uma série de coisas, né? Agora, essa aqui é popular. Se alguém quiser ler essa citação final aqui. Então, não? Não, vai lá. Portanto, quando eu me dou como coisa, não me refiro de modo algum a me oferecer a exploração e benefício dos outros. Eu não me ofereço para o outro, mas ao movimento impessoal que, ao mesmo tempo, desloca o outro de si mesmo e permite que ele, por sua vez, se dê como coisa e me acolha como coisa. Eu acho que eu acho ótima essa citação que ele fecha, porque tem uma coisa muito importante que é da gente, de fato, conseguir distinguir objeto de coisa, né? Então, aqui eu acho que ele faz isso, né? Que é uma inflexão teórica, é uma inflexão de como os conceitos conseguem trabalhar, mas eu acho que está falando sobre coisas nas nossas vidas, né? Quando é que a gente consegue se colocar em uma relação de mútuo interesse e desinteresse com as coisas que não seja de subjugação. A gente começa realmente a tentar exercitar isso, a gente vê que é muito complicado, né? Porque as nossas posições no mundo, elas já estão totalmente incrustadas a começar por isso, por humano e não humano, né? Então tudo que está à nossa volta já está subjugado a esse valor de não importância que a gente daria, né? Então aqui ele faz essa distinção de um jeito que eu acho super bonito e fecha, assim. Vou voltar aqui para ver vocês. Eu agora vou falar de um trabalho, o último livro do André, que chama Singularities, ainda não está traduzido para o português,
E o primeiro capítulo é basicamente sobre coisidade, né? Porque esse texto que está traduzido, ele parece que é o início, me parece um mapa mesmo, né? Para o próprio Lepec, assim, que ele vai ali, coloca os conceitos-chave, mas é muito compacto, né? Então, nesse capítulo do livro, que eu vou trazer aqui um trabalho que ele menciona nesse primeiro capítulo, que eu quando tenho tempo para texto em inglês, eu até dou uma traduzida, mas dessas vezes não consegui. Então, vou um pouco introduzir algumas coisas que ele fala nesse outro capítulo. Mas o trabalho do André Lepec é muito interessante sempre. Tem outras coisas traduzidas aí. Core Polícia, Core Política, um texto bem interessante também. O primeiro livro dele também, o Exaurir a Dança, está traduzido. Sim, Denise, eu vou catar especificamente esse texto para mandar. E aí, se ninguém eu vou seguir aqui, porque senão eu não acho que eu queria mostrar. Mas também, se alguém quiser ir falando, fica à vontade, gente. Não, só fazer um comentário, só que para todos, que o André Lepec é brasileiro. Ele escreve em inglês, como o Milo está falando, porque ele é professor na NIU, né? Mas Sim. só porque dá para encontrar coisas dele e da parceria dele com a Eleonora Fabião, que são muito interessantes para continuar pensando em termos de dissidências e um pensamento sobre curadoria, etc. Obrigado, Dadado. Então, aqui eu só queria, enfim, rapidamente, nesse texto, inclusive, que eu estava falando, o livro do Lepec chama Singularities, né? Singularidades. Ele abre com esse capítulo que se chama Se movendo como coisa, se movendo como alguma coisa, moving as something. E ele fala de um projeto curatorial dele que ele fez em Berlim, que se chamava A Resistência do Objeto, inspirado no Fred Moten, justamente. O Fred Moten foi fazer a fala de abertura e tudo. E o Lepec fez a curadoria. Eram vários trabalhos, dentre eles tinha esse trabalho dessas imagens aqui que eu estou mostrando, que é dessa artista colombiana chamada Maria José Arjona, que consiste basicamente, deixa eu ver se tem aqui uma foto, num trabalho que ela vai toda de branco, numa sala branca, inclusive essa foto aqui e essa aqui são justamente dessa edição que o Lepec fez a curadoria em Berlim. Começa com tudo branco e ela vai soprando essas bolhas de sabão que estão pigmentadas por muitas horas, né? Inclusive, acho que por mais de um dia. Ela fica muitas horas fazendo isso e, com o tempo, vai modificando o espaço, né? Enfim, vai sendo tingido o espaço com esse pigmento. E a situação que o Lepec apresenta no texto foi que eles tiveram, por isso ser num prédio, acho que é tipo um prédio tombado lá da cidade de Berlim, e a estrutura está dentro de acho que é uma espécie de foyer, sabe? Não era uma sala fechadinha, como dá para ver aqui nessa imagem do canto. Eles fizeram todo um estudo anterior sobre, porque essas bolinhas não poderiam de jeito nenhum, digamos que sair do lugar delas e, digamos que tingir o teto, tingir as outras paredes por ser um prédio tombado, enfim. E aí fizeram 1 milhão de testes. Aqui em cima, ele fala lá no texto, né? Botaram uma rede aqui em cima. Mudaram a fórmula que a artista usa para fazer as bolhas, para que elas fossem um pouco mais pesadas e não flutuassem, não sei o quê. Mas aí o que aconteceu foi que no dia da abertura, ela tinha pedido para começar um pouco antes da abertura, né? Para já estar num estado... enfim, quis começar antes, né? Que as pessoas encontrassem ela já em ação. E aí ele recebe um telefonema da produção, as pessoas desesperadas, porque as bolhas estavam por todos os lados. E daí ele descreve isso, né? Dele chegando e os funcionários todos loucos com redes de borboleta, catando essas bolhas por todo o espaço, né? Todo, digamos, esse espaço que seria esse espaço maior aqui, né? Porque o que aconteceu foi que no dia armou-se uma tempestade, o vento canalizou não sei por onde e não tinha como controlar.
Então, o que ele coloca é esse acontecimento como um exemplo dessa coisidade agindo, né? E o modo como ele, enquanto curador, e aí eu achei legal trazer, por ser também um case que fala especificamente sobre a curadoria em maus lençóis, digamos, né? Mas que aí ele, enfim, no fim ficaram lá, esse monte de funcionário caçando bolinha de sabão pelo prédio inteiro com rede de caçar borboleta, assim, né? Coisas também que só aparecem milagrosamente em lugares como Berlim, eu acho. E aí ele vai falar sobre isso, né? E ele coloca uma coisa que eu acho super interessante também, de que é quando ele escreve para o Fred Moulton para falar sobre a exposição, que ele ia chamar de resistência do objeto, aí o Fred responde dizendo que naquele momento está menos interessado na resistência do objeto que na persistência da coisa, né? E aí eu acho super interessante, assim, também, isso também pensando muito na minha prática, assim, de como é que a gente consegue, né? Eu acho que para mim, enquanto artista, quando eu penso como eu gostaria que fossem os curadores, acho que seriam parceiros no sentido de conseguir estar prontos para essa coisa agindo, né? Porque eu vivi situações, acho que vai dar tempo de falar, já em que isso não aconteceu, digamos assim, né? De que a coisa agiu e que a curadoria não conseguiu muito dar conta, assim, né? Das limitações da própria instituição, né? Porque essa situação aqui é justamente isso, né? A instituição ficando enlouquecida porque o prédio é tombado, porque não quer manchar o teto, porque não sei o quê. Ao mesmo tempo que a artista está ali já num transe, já está fazendo, já virou a própria coisa, né? Já está ali num estado que já não é mais um estado de consciência também utilitarista, né? Ou burocrático, ou nada disso. E no texto ele vai falar sobre isso, né? Vai falar sobre vários outros trabalhos, vai falar de alguns trabalhos também de dança, de tudo isso, mas ele abre essa situação como uma espécie de exemplo, né? De como que as coisas, você pode tentar controlá-las por todos os lados, mas pode chegar no dia e vir o vento encanado e fazer com que as bolhas manchem o teto do prédio tombado. E aí, que essa pessoa, né, o curador, que se coloca como esse mediador mesmo entre aquele que está fazendo a coisa acontecer de fato, que é o artista, e aquele que por definição está podando, né? Podando no sentido mesmo de estar circundando tudo que pode dar errado, enfim, que é a instituição, né? Então, como é que enquanto curadores em formação, que é como eu imagino, penso em vocês aqui, eu sei que tem pessoas que talvez estejam, né, começando, também a gente consegue pensar em fazer essas manobras, né, e nesse sentido de que na hora que a coisa acontece, como que a gente se coloca a favor da coisa, né? Eu vou compartilhar um pouco uma outra coisa aqui, de que enfim, eu trabalho com gordura, né? Então, cada vez que eu vou performar, essa conversa, ela é uma conversa super forte, enfim, e que com o tempo você vai se acostumando e já está um pouco mais preparado para lidar com essas coisas. E aí me ocorreu uma coisa eu fui fazer uma edição de gordura trans na Trienal de Sorocaba, no Sesc de Sorocaba. Foi a maior edição de gordura trans que teve, né? Que é sempre diferente. Que eu usei 1 tonelada de gordura. Apenas 1 tonelada. E era uma gordura... E aí eu tento relacionar o material que eu uso com a localização geopolítica, né? Então, como eu fui para o interior de São Paulo, eu fui trabalhar com sebo bovino, pensando realmente ali no gado e em tudo isso. E aí eram uns tonéis, eu vou mostrar aqui umas imagens, eram uns tonéis que aí a gente negociou o material, inclusive, com a indústria, né? Que vinha uns tonéis de 200 quilos cada, eram 5 tonéis. Tinha mais pessoas trabalhando comigo.
Era a Jota Mombassa e a Jupe do bairro, e mais o Lucas, que era um dançarino local lá. E aí, na negociação industrial desse material sebo-bovino, que é usado pela indústria cosmética, principalmente, né, para fazer sabão, eu perguntei, não sei o que, e era descrito como um material sem cheiro, e, enfim, 1000 coisas foram preparadas, imagine, era realmente uma superprodução, uma trienal, uma coisa enorme. E a performance foi pensada para durar 3 dias, e no fim esse sebo ficar instalado lá por 3 meses. Sendo que quando a gente começou a abrir esses tonéis, e isso, o plano dispositivo todo aberto, tudo acontecendo em volta, não sei o quê, trienal, cheio de gente, abertura. Quando a gente abriu, começou a tirar o sebo, subiu um cheiro. E aí foi um babado, assim, porque o que aconteceu? Aí eram as gordas, tudo emplastrada do cheiro, e uma gente espirrando bom ar, tapando o nariz, não sei o quê. O que culminou no fim do segundo dia, eram para ser 3 dias de performance. No fim do segundo dia, tinha a equipe inteira do Sesc me esperando, porque queriam tirar tudo naquele dia. Né? Tipo, já tinha vindo, obviamente. No dia anterior, eu já estava negociando como será que a gente consegue depois passar um selante por cima dessa gordura para ver se segura um pouco. Pensando 1000 possibilidades, mas no fim do segundo dia já tinha vindo uma ordem de cima. Não era nem da produção de artes visuais do Sesc, era assim, a diretoria, sabe? Que não tinha jeito, tinha que tirar. E eu, enfim, não tinha o que fazer, né? O que eu negociei, eu fui lá falar com as performers que estavam trabalhando comigo, e a gente propôs o que a gente propôs foi filmar, que é o que eu vou compartilhar aqui com a tela para vocês verem. Filmar a retirada e projetar a retirada e plotar um texto do outro lado, que era basicamente um texto de crítica institucional. E que, no fim, eles não fizeram, entendeu? Tem uma coisa, assim, de que é muito delicado. E, de fato, a curadora, que era uma curadora até conhecida de performance no Brasil, Daniela Labra, ficava tentando, de fato, fazer... Vou achar aqui. Essa mediação, só que eu entendi que ela não tinha poder, digamos, né, de fato, para manter a instalação. Mas o pior de tudo foi que eles não instalaram o vídeo. Quando eles viram o texto, viram que era uma crítica institucional, eles me enrolaram por 1 mês, falando que iam fazer... Estou tentando abrir aqui, gente. Ficaram me enrolando 1 mês, que é o vídeo da retirada. Ficaram me enrolando 1 mês, falando que iam fazer, que iam não sei o quê. Eu fiz tudo, finalizei o vídeo, fiz o plotter, eles ficaram me enrolando e não instalaram, cara. E ainda colocaram na conta dos terceirizados, porque eu, antes de fazer o filme, eu reuni toda a equipe de limpeza e falei: oi, gente, vai acontecer isso, não gostaríamos que fosse assim, a planejada disso, a gente planejava tirar isso com detalhes, a operação de retirada daqui a 3 meses, mas não vai ser possível. E aí expliquei. A proposta é filmar a retirada e projetar ali naquela parede. Tá tudo bem por vocês? Se vocês quiserem, a gente pode borrar o rosto, se vocês não quiserem ser identificados. E na hora foi todo mundo, não, tranquilo, não sei o quê. Depois de 1 mês, o site me enrolando, eles falaram que os terceirizados não queriam mais aparecer. O que para mim soou basicamente como o quê? Coerção, né? Para mim não parecia nada mais, assim. E aí a gente escreveu um texto. Eu vou separar o texto aqui separei para ler um pedaço para vocês. Que são umas situações... E no fim eu fiquei com a galeria vazia 3 meses de Trienal. Basicamente isso, assim. Mas é isso, cara, porque aí o que a gente vê é a coisa acontecendo em tantas camadas, que aí eu fui a Sorocaba mais 2 vezes depois, porque tinha
programa público, eu fui lá mediar a mesa, não sei o quê, e viam os mediadores me contar todas as histórias que, quando iam fazer visita guiada, as pessoas queriam saber era dessa história. E aí é isso, né? A obra vira uma galeria vazia, com as equipes todas de mediação contando o que aconteceu ali durante o primeiro dia da Trienal, entendeu? É sobre essas voltas que a coisa vai dando, assim. Mas é louco, porque quando eles deram a cartada dos terceirizados, eu pensei, cara, como que eu vou questionar isso, sabe? Tipo, como que eu vou... Não tem como, né? Por mais que eu tivesse conversado com todos eles. E não era mais nenhuma questão legal, né? Porque se eu borro todos os rostos desse vídeo, não tem, enfim, medida jurídica cabível nenhuma, né? Enfim, que é uma coisa que eu ofereci para os terceirizados a possibilidade desde o início, né? Enfim, a gente vai entrando em cada situação delicada, que é uma coisa, assim. E aí o que aconteceu? O lugar da curadoria. Hoje, a Daniela Labra, eu aqui lavando uma roupa suja pública, né? Mas ela mostra as imagens desse trabalho quando ela vai falar da Trienal. Um trabalho que teve que ser abortado e que foi censurado. Entendeu? Que foi feito um acordo no momento da retirada, que esse vídeo seria projetado, que o texto seria plotado e que aí faltou alguém para brigar junto. Eu acho que faltou. Alguém para dizer fazer essa crítica institucional mesmo. E foi uma censura de cima mesmo, gente. É assim, não é texto. Isso aí segue, né? Por mais de 1 hora eles fazendo toda a operação. Mas aí o que acontece? Quem são geralmente os artistas que são interrompidos? Essas coisas não é assim. Então a gente faz tudo, se profissionaliza, testa tudo, faz na hora que eu vou fazer. E o pior é que tinha um barril que parecia que estava o pior, sabe? Que talvez tivesse meio zoado mesmo. E só na hora que você abre, com uma quantidade dessa de material, não tem como você, né, fazer muitos testes antes e tal.